Paz do Senhor Jesus, amados irmãos, todos que me ouvem nesse exato momento, eu quero aqui deixar uma palavra de Deus para o teu coração e dizer para você que, embora seja um texto bastante conhecido, mas a palavra de Deus é assim: o poço é fundo, a corda é curta e o balde é pequeno. Todos os dias o Senhor vai ter algo a falar para mim e para você. E eu quero aqui deixar aqui esta mensagem no livro de Lucas, no capítulo 15, versículo 31, que vai dizer assim: E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo que nos alegrarmos, regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Irmãos, nós sabemos, meus irmãos, que só quem já saiu da presença de Deus sabe o quão é difícil retornar à casa do Pai. Embora aquele que saiu outra hora, ele sabe que na casa do Pai não falta nada. Ele mesmo antes de sair, ele está sabendo que na casa do Pai não falta bênção, não falta coisa alguma. E ele mesmo antes de sair, ele está ciente que se sair da casa do Pai, ele vai passar dias de tribulação. A Bíblia garante aqui no capítulo 15, meus irmãos, que nós já conhecemos. O filho chega diante do pai, o filho mais novo, e pede a parte que lhe pertence. Só que é interessante que o pai não questiona o seu filho. Se fosse eu ou você que temos filhos, somos pais e mães, sabemos, quando o nosso filho vai fazer algo que nos incomoda, a gente já repreende na mesma hora, no mesmo momento. Mas aqui esse pai não fala nada. Primeiro porque o pai, ele manteve algo chamado livre-arbítrio. Quem sabe o pai até ficou triste, mas essa era a vontade do filho, querer ir para qualquer outro lugar, em vez de ficar na casa do pai. A Bíblia diz que o pai então ele vai, ele vende a parte que lhe pertence, ele dá ao seu filho vai para uma terra longínqua, uma terra distante, ele vai gastar tudo. A Bíblia diz então que após gastar tudo, ele, caindo em si, ele diz: irei ter com meu pai. Após passar dificuldade, dias trabalhosos, ele passa a cair em si e ele entendeu a necessidade e o quanto é primordial estar dentro da casa do pai. Que na casa do pai não lhe faltava coisa alguma. Que na casa do pai havia recompensa. Que na casa do pai havia uma porta aberta. Que na casa do pai havia bênção, havia saúde, havia vitórias, havia regozijo. A Bíblia garante, meus irmãos, que então quando ele sai, ele diz: irei ter com meu pai. E é interessante, meus irmãos, que já ouvimos muita gente falar, e muito cristão fala desta maneira, e não está certo, de que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Isso não é verdade. É claro que nós servimos um Deus que tem poder para levantar. Mas o tratamento de Deus para com aquele que conhece a palavra é diferente. A prova disso é que aqui o pai, ele não questiona o seu filho. Aqui o pai não diz nada ao seu filho. Não foram as lágrimas do pai que trouxeram o filho de volta. Não foram as lágrimas da família que trouxeram o filho de volta. O que trouxe o filho de volta foi quando o filho caiu em si e disse: irei ter com meu pai. Ele passa a se arrepender. A Bíblia diz lá em Provérbios, no capítulo 24, versículo 16 em diante, vai dizer que, porém, 7 vezes cairá o justo e se levantará. Meus irmãos, não é Deus quem vai levantar o homem que precisa cair em si. Só quem já saiu da presença de Deus, outra hora sabe a dificuldade que é. Eu falo por experiência própria. E meus irmãos, e a dificuldade
Por quê? Porque existe uma coisa dentro daquele que tem promessa, que é temor. Então, quando ele ouve algo relacionado a Deus, o temor já entra no seu coração, já vai tomando conta, e é algo imensurável. E a prova disso, que no tempo em que eu fiquei afastado dos caminhos do Senhor, eu dizia: Senhor, me concede uma experiência para voltar, porque força eu não tenho. Eu pedia para o Senhor uma experiência. E às vezes a experiência que o Senhor vai nos dar é algo que não vai ser bom aos nossos olhos. Mas tudo é para a glória de Deus. A Bíblia diz: em tudo dai graças ao Senhor. E eu pedi uma experiência para Deus, e essa experiência me foi dada. Meus irmãos, e aqui este filho, ele volta para a casa do pai, o pai se alegra, o pai vai de encontro, bota um anel no dedo, vestes nova, coloca uma sandália nos seus pés. O pai pede para que mate um bezerro cevado, para ele se alegrar com os amigos, com as pessoas. E ali a festa, a regozijo. Ele até pensou que o pai iria desprezá-lo. Por quê? Por isso ele diz que queria que o pai recebesse ele como um dos seus trabalhadores. Ele sendo filho, mas com medo do desprezo do pai. Mas quando ele chega próximo à sua casa, o pai se alegra de uma forma estrondosa. Eu creio que aquele filho ficou maravilhado. Jamais ele tinha pensado, ou qualquer outra pessoa em sã consciência, que tal festa seria feita ao receber alguém que outra hora se rebelou contra o pai. Só que, meus irmãos, uma das dificuldades daqueles que saíram da casa do pai em voltar, e algo que o Senhor ministrava no meu coração algumas semanas atrás, é o fato, meus irmãos, de não serem bem recebidos. O fato, meus irmãos, deles não receberem o apoio. E a palavra garante que isso verdadeiramente acontece. Porque quando aquele filho chega, o filho mais velho, ele se irrita. Ele se rebela contra o pai. Ali, meus irmãos, nós não temos alguém que se desviou somente. Nós temos duas pessoas. Porque tem aquele que se desviou, que saiu, e tem aquele que está desviado dentro da casa do pai. Tem muita gente que está desviado dentro da casa do pai. Tem muita gente que se desviou, mas permanece na casa do pai. E aí quando aquele irmão que retorna, ele chega, ele tenta buscar ali um alicerce, ele tenta buscar ali algo da parte do pai, e quando ele recebe, a fúria daqueles irmãos que estão ali é maior. Eles não conseguem aceitar o fato de alguém sair e voltar e ter que se alegrar com aquele que saiu. Muitos não entendem, meu irmão, o fato daquela pessoa sair e Deus ainda continuar lhe usando, continuar lhe abençoando, continuar lhe concedendo as bênçãos do céu. Tem pessoas que não aceitam. Tem pessoas, meus irmãos, que ficam irados com Deus. Assim como este irmão que diz ao seu pai: Pai, eu sempre estou contigo. Ele não aceita pelo fato do pai ter que matar um bezerro cevado, que não era algo que se fazia com frequência naquele tempo. Era só em ocasiões mesmo muito especiais, específicas. Mas para o pai tinha motivo. E o motivo que o pai tinha era um motivo de sobra. E não era um motivo qualquer, porque o pai vai fundamentar a sua alegria. O pai vai trazer aquele filho que se ira, ele vai trazer com consistência o porquê de tanta alegria. E ele diz assim: mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado.
Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz, no livro de 1 João, lá no capítulo 4, versículo 18, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Tem pessoas, meus irmãos, e nos dias de hoje, chega uma pessoa dentro da igreja, Deus concede uma vitória, uma bênção. E tem pessoas que já não agradecem a Deus porque o irmão do lado recebeu a vitória, porque ele queria a vitória para si. Olha o que a palavra do Senhor diz para você, irmão, que fica irado com Deus, fica irado com aquele que saiu e voltou. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Ou seja, tem gente que diz que ama a Deus, mas aborrece seu irmão. Meus irmãos, a Bíblia diz ainda, no livro de 1 João, no capítulo 3, qualquer que aborrece seu irmão é um homicida. Tem muita gente que tem prazer em nos aborrecer. Tem muita gente que tem prazer em nos aborrecer. E aí muitas vezes você vai dizer, mas eu falei uma mínima coisa. Eu não falei algo tão grave assim para entristecer. Mas é as mínimas coisas que vai fazer com que aquele irmão não tenha esta força de se aproximar novamente. E está no livro de Eclesiastes, lá no capítulo 10, diz assim: assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro, e o inutilizar unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria, em honra, um pouco de estutícia. Sabe o que é isso, meus irmãos? É que uma mosca morta, ela não é nada. Aos nossos olhos é algo insignificante. Mas ainda assim, ela pode exalar mau cheiro. Aquela coisa mínima que você acha, aquela mínima palavra que você acha que não vai afetar, pode afetar. Aquele mínimo gesto, aquela coisa pequena que você faz contra o teu irmão, pode fazer com que ele venha até mesmo a sair da presença de Deus. E isso faz também com que aquele irmão que está de fora não volte. Porque ele tem medo dessa rejeição. Ele tem medo da rejeição do irmão. Ele sabe que o pai está pronto, esperando. Ele sabe que o pai é misericordioso. Ele sabe que o pai tem amor. Ele sabe que o pai veio salvar o que se havia perdido. Mas, meus irmãos, tem muitos que têm ainda no seu coração aquela dúvida: será que meu irmão vai me receber? Será que vão se alegrar comigo? Será que quando eu chegar dentro da igreja vão ficar de cochicho, de falatório? Tem muita gente, meus irmãos, que tem prazer em abater o próximo. Nem tudo é o nosso adversário, Satanás, não. Tem pessoas que têm a índole da maldade. Aleluia. Por isso Paulo vai dizer: o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu quero acabo fazendo. Nós precisamos entender, meus irmãos, que aquele que não tem amor não vai ver a glória de Deus. Se eu disser que eu amo quem me ama, é fácil. Até os fariseus fazem isso. Os hipócritas também fazem. Mas hoje o Senhor nos convida a que venhamos a meditar ainda mais. Nós entender, meus irmãos, que tem que haver alegria. Eu também sei, meus irmãos, que é bíblico que o amor se esfrie. Mas que esse esfriamento não venha de você que conhece a palavra. Vigia para que esse esfriamento não venha de você. Eu preciso vigiar para que esse esfriamento não venha de mim. Meus irmãos, e ainda tem pessoas que com tanta maldade, com tanta malícia, querem fazer campanha
não têm amor pelo próximo e querem fazer campanha, querem orar. Deus não vai ouvir a tua oração. Deus não vai ouvir o teu clamor. Você não se alegra quando alguém chega na casa do Pai. Você se irrita, você se ira quando aquele que saiu volta. Deus não vai ouvir a tua oração. Você, pastor, tem prazer em disciplinar. Você, pastor, que tem prazer em pisar em cima. Você, pastor, que tem prazer em caluniar. Você que chega a ser fermento de fariseu. Deus não vai ouvir a tua campanha, a tua oração na tua congregação. Deus não vai ouvir o teu clamor, a tua petição. Nós precisamos entender, meus irmãos, que se não tiver amor, não adianta orar. Não adianta jejuar, não adianta fazer campanha, não adianta. E aí você vai dizer, mas Deus me usa. A Bíblia diz em Salmos que o Senhor dá os dons aos homens e aos rebeldes. Não é porque você tem o dom, não é porque Deus te usou para curar o enfermo que você vai ser salvo. Quisera eu, meus irmãos, não ser um instrumento de Deus na cura, na libertação, mas estar com o meu nome escrito no céu, no livro da vida. Manter o meu nome lá no céu. Quisera eu ser um vaso atrás da porta, mas ter o meu nome escrito no livro da vida. Deus, Ele tem, meus irmãos, olhado para nós com um olhar de tristeza. E não é de hoje. Por isso a palavra do Senhor nos garante que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para esta geração. Porque quando eu leio o livro de Gênesis, eu não consigo ver alguém que pregava em Sodoma. E você vai dizer, mas Ló estava lá sim, Ló estava lá. Mas isso não significa, e a Bíblia não garante que Ló pregava a palavra de Deus. Mas nós não temos desculpa. A prova disso que a Bíblia diz que os de Sodoma, naquele dia também vão se levantar. Naquele dia também vão querer se justificar. Mas você não tem justificativa. Você não tem pretexto. Você tem a palavra. Você tem as congregações, os ministérios. Eu concordo que nós não estamos vivendo dias de unanimidade, não somos unânimes. Cada um pensa como quer, da forma que quer, do jeito que quer. Não tem concordância. No livro de Atos, no capítulo 2, na descida do Espírito Santo, essa promessa acontece por dois motivos. Primeiro, porque o próprio Jesus tinha dito: eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfão. Vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Ele já tinha dito. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E o segundo fato primordial é que eles estavam em concordância, eles eram unânimes, eles estavam todos em busca da mesma coisa. A prova disso, meus irmãos, é que tinham quase 500 naquele momento ali esperando, mas somente quase 120 foram que receberam a promessa do Espírito Santo. Porque o restante, meus irmãos, não conseguiram resistir em oração. Quem sabe a palavra não diz, mas não conseguiram resistir em concordância. Quem sabe começavam de fuxico, enquanto os verdadeiros queriam orar. Nós precisamos entender que o céu é real. Nós precisamos entender que o inferno também é real. Que quem não tem amor não vai ver a glória de Deus. Eu quero que Deus abençoe o teu coração, a tua mente. Que nós possamos ter uma mente de Cristo. Que nós venhamos a receber os nossos irmãos com alegria. Que quando Deus conceder uma bênção ao teu irmão do lado, você possa se levantar do banco e lá dar um abraço e dizer: graças a Deus que o Senhor te ouviu. Glória a Deus que Deus te olhou com um olhar de compaixão. Mas hoje eu quero a vitória só para mim. Eu quero a bênção para mim. Eu quero porque eu orei. Eu quero porque eu mereço.
Nós não merecemos coisa alguma. Tudo é pela misericórdia de Deus. Que Deus continue a te abençoar. Que Deus continue a te dar força, te dar graça, te dar ânimo, te dar coragem. Mas que você venha a ter o amor e a mente de Cristo. Meus irmãos, eu creio que Deus, Ele tem algo primordial para a tua vida. Você não precisa ter inveja do teu irmão, da tua irmã. Aquilo que é teu é teu. Mas tem bênçãos que se o Senhor te entregar agora, você vai se lambuzar. Tem bênçãos que se o Senhor te der agora, você vai perder o fio da meada. Tem bênçãos que nós temos que estar preparados para receber. E eu creio que o Senhor ele tem prazer em fazer isso. Por que o Senhor tem prazer? A prova disso é que não sabemos nem como orar e nem como convém pedir. Mas o Espírito Santo do Senhor é quem intercede por mim e por você, com gemidos inexprimíveis. Que Deus continue a abençoar a tua vida e o teu coração. Fiquem todos na doce e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.